meu povo, eu sou o Diógenes e esse aqui é o canal TV Cinéfilo. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre uma série que é um live action de um videogame que estava sendo muito aguardado entre os fãs do material original, The Last of Us. Comentando sobre a sinopse da série, no ano de 2003 ocorre um surto de um fungo que transforma as pessoas em seres violentos que se alimentam de outras pessoas. Nisso se passam 20 anos, ou seja, já no ano de 2023, e nesse futuro distópico nos é apresentado uma jovem adolescente que é imune a esse fungo e com ela pode ser criada a salvação para a raça humana. Sendo assim, um contrabandista se encarrega de levar essa jovem para o local onde será feitos estudos com ela, e no meio dessa viagem nós conhecemos essa distopia tomada pelos famosos clickers. Primeiramente, já deixando bem claro que eu nunca joguei The Last of Us, nenhum dos dois jogos, só sei o enredo básico dele e o nome dos protagonistas, mas vale salientar que entre os criadores da série está Neil Druckmann, que é o criador do jogo em que a série foi baseada. Mas quando um criador se envolve com a adaptação de seu material, o resultado nem sempre é bom. E eu já vou dizer se o resultado foi bom ou não no final do vídeo. Assim, uma coisa que é sempre interessante nas histórias ambientadas no mundo pós-apocalíptico é ver como a humanidade lida com este mundo e com suas enfermidades. E nessa série vemos uma completa histeria por parte dos sobreviventes, em que a FEDRA, a federação responsável pela proteção dos sobreviventes, basicamente se tornou uma ditadura, controlando. Mesmo que ela vise a proteção dos sobreviventes, ela mantém um verdadeiro cárcere com essas pessoas, até mesmo privando de vários direitos humanos, mas que visam a sobrevivência dos mesmos. E ao longo da série nós vemos que o mais perigoso não são os infectados, e sim os humanos. Pois mesmo como uma organização que visa a proteção daqueles que não foram infectados, esse é basicamente um mundo sem lei, em que existe aquela velha regra do mais forte sobrevive. Nisso vemos vários tipos de pessoas, como o personagem Bill, que é um completo paranoico, que basicamente se isolou do mundo inteiro à sua cidade e tomou para si só. A Fedra, que mantém todos os seus sobreviventes praticamente como gado. Os saqueadores e também aqueles que se aproveitam da necessidade de várias pessoas no meio desse mundo e usam de seus recursos para cometer atrocidades, como naquele momento em que o Joe e a Ellie são ajudados por um cara que mais tarde descobrimos ser um pedófilo. Em histórias pós-apocalípticas, o mais interessante é sempre ver como as pessoas agem e como elas se transformam no meio de um mundo praticamente destruído. Já no início da série vemos o começo dessa pandemia, em que mostra o protagonista vivido pelo Pedro Pascal perdendo um ente querido, e vemos que isso o deixou bem desiludido, é claro. E vale dizer que do início desse apocalipse até os tempos atuais se passaram 20 anos. Então provavelmente ele viveu e a gente vai descobrindo que ele também já fez muita coisa errada, o que tornou uma pessoa extremamente cínica e desiludida em relação a tudo. Mas após conhecer a personagem da Bella Ramsey, de forma bem gradativa, eles vão criando uma certa relação de pai e filha. E a menina vivida pela Bella Ramsey, mesmo ela demonstrando ter uma certa malícia e saber se virar em alguns momentos, ela ainda carrega uma grande inocência, já que ela viveu num mundo totalmente isolado, sem muitos recursos, e ela acaba sempre se deslumbrando com muitas coisas, até mesmo fúteis, que são apresentadas a ela, como aquele livro de piadas ou aquela cabine de tirar foto que era muito comum antigamente. Mas no meio de tanta tragédia, ela é obrigada a ter que amadurecer, já que em vários momentos, devido ao desgaste de ser apenas um homem protegendo uma pessoa, no caso o Joe, ele acaba cometendo alguns deslizes, como naquele momento em que ele cochila e acaba fazendo com que a Ellie tenha que vigiar o local onde eles estão. E no meio dessa jornada para tentar achar a cura para o fungo, nós conhecemos vários tipos de pessoas: bandidos, saqueadores,
aquelas comunidades que se opuseram ao domínio da Fedra e criaram suas próprias cidades com suas próprias leis, os vagalumes que meio que são um grupo revolucionário desse mundo, já que eles tentam encontrar a cura indo contra as restrições da Fedra. E entre os pontos que eu não curti muito na série foi a falta de infectados. O que assim, eu entendo que o Joe e a Ellie estavam tomando precauções para ir num caminho que tivesse poucos infectados e tudo mais, mas sabe, para mim a sensação de perigo foi reduzida, pois pelo menos para mim teria uma apreensão muito maior se mostrasse eles tomando mais cuidado ou sem querer esbarrando em algum infectado no meio do caminho e causar aquela apreensão de será que ele vai conseguir, será que ele vai sobreviver? Para mim fez falta. Outra coisa que me incomodou foi no episódio do Bill e do Frank, em que o Frank começa uns papinhos de querer pintar a casa, fazer uma horta, fazer plantações e querer ajeitar o lugar para as visitas e até mesmo se comunicando com gente desconhecida pelo rádio, sendo que a preocupação dele era justamente fechar o local, pois mais tarde no episódio mostra que o lugar quase foi saqueado, o que custou a vida do Bill, e o cara me inventando de se comunicar com gente que ele nem conhece, sendo que esse pessoal pode muito bem querer atacar eles. Para mim é muita falta de senso em um momento como esse. Já no final da série, quando o Joe e a Ellie finalmente chegam no seu destino, descobrimos que para conseguir a cura para o fungo, é necessário que a menina meio que tenha que se estripar para conseguir o antídoto. E nesse momento, o Joe, que já não tinha mais nada com o que se preocupar, ele já tinha perdido muita coisa no meio desse mundo pós-apocalíptico, ele finalmente achou algo com que se preocupar, ou melhor, alguém, no caso a Ellie, que no início ela é bem chata e insuportável, mas ao longo da história vemos que ela é só uma adolescente normal, que tem desejos e que ainda tem um mundo todo para descobrir. Nisso ele acaba sacrificando a chance da humanidade ser salva em prol de alguém que ele ama. E acaba tendo que mentir para ela. The Last of Us é uma série bem básica sobre futuro pós-apocalíptico. E também tem a famosa história do salve o escolhido, salve a criança, uma coisa que todo mundo já viu trocentas vezes. A série não se arrisca muito, também nem reinventa a roda em outro formato, mas possui um enredo bem interessante que sabe aproveitar de seus clichês, possui vários personagens interessantes, alguns momentos bem forçados, mas assim, se você já viu pelo menos umas 10 histórias de futuro pós-apocalíptico, você não vai ver assim muita novidade. O que mais ganha na série é todo o seu design, produção, cenários, efeitos e também a maquiagem com as feridas e o designer dos infectados. Para a série The Last of Us eu dou uma nota 8. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por sua audiência. Outro obrigado para quem assistiu até o final. Até a próxima.